Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize ao Senhor. Como nós escutamos, a primeira leitura de hoje vem do livro de Ruth. E é interessante, o livro que faz parte da Sagrada Escritura, de modo especial, entendemos, para os judeus era livro sagrado, para nós também é, mas naquela época, de fato, os judeus estavam se unindo em volta de Deus que se revelava para ele. E neste caso, o livro conta a história de uma mulher que não era judia. E ela tem agora, na Sagrada Escritura, um lugar privilegiado. Um livro como o nome dela, porque conta a história dela. E nós aqui escutamos o início dessa história, essa passagem que acabamos de ouvir, que fala um pouco como surgiu a Ruth na história do povo de Israel. Estes acontecimentos tiveram seu lugar na história mais ou menos 12 séculos antes do nascimento de Jesus. É o tempo dos juízos, tempo quando o povo judaico passava por muitas dificuldades. E, num certo momento, veio uma dificuldade ainda maior, além dessas sociais e até na questão da fidelidade do próprio povo, veio um problema da seca, problema da fome. E muitos dos judeus, um deles, chamado Elimeleque, foi para a terra de Moabe, para procurar lá alguma chance de sobreviver, porque aonde ele vivia, a terra dele era Belém. Curioso, Belém significa a terra do pão, ou casa do pão. É que faltava o pão mesmo nessa casa. Então ele vai, junto com sua esposa, que se chamava Noemi, e com 2 filhos. Pouco tempo depois, Elimeleque vem a falecer. 2 filhos dele casaram com mulheres desta terra. Mas também passou algum tempo, os 2 faleceram. Então, ficou Noemi junto com 2 noras. E ela, obviamente, compreendeu quais são os laços, meus laços com essas 2 mulheres. Elas não são
em certa maneira, da minha terra, da minha linhagem, elas não são judias, elas não são pessoas que poderiam continuar ao meu lado. E ela falou, eu vou voltar para a minha terra e vocês devem ficar aqui na sua terra de Moabe, para procurar de tocar a sua vida. Claro, eram jovens, poderiam casar e continuar a sua história. Uma delas, das suas noras, de fato, ouviu o conselho da Noemi e retornou à casa dos seus pais. Mas a Ruth, ela teve outro pensamento. Quando Noemi começa a insistir, dizendo assim, olha, a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses, vai como ela. A Ruth responde, não insistas comigo para que te deixe e me afaste de ti. E ainda mais, fala assim, porque para onde fores, irei contigo, onde pousares, lá pousarei eu também. Teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Porque a Ruth insistiu de ficar com a Noemi? Nós temos muitas opções, muitas possibilidades, mas compreendemos também que naquela época a vida não era fácil. Uma mulher que não tinha um homem ao lado para a proteger, para também a sustentar, realmente era condenada a uma vida muito difícil. Então, de fato, se a Ruth deixasse a Noemi e essa voltasse mesmo à sua terra, ela enfrentaria muitas dificuldades. Então, acreditamos que a Ruth, naquele momento, mostrou puro amor pela mãe do seu marido falecido. Naquele momento, ela não olhou a sua própria história. Ela poderia olhar a sua própria história, pensar, ok, o que eu vou fazer agora? A minha vida está daquele jeito ou agora vou procurar as minhas opções? Não, ela mais se preocupou com esta senhora, que já tinha provavelmente uma certa idade, e tomou essa decisão. Eu vou acompanhar ela. Eu vou fazer tudo para que não falte nada a esta mulher. E olha, brincando podemos dizer que aqui era a história entre sogra e nora, nora e sogra. Sabemos que essas relações não sempre são tão bonitas como nós escutamos aqui. Mas, por outro lado, entendemos, quando se trata de amor, as coisas começam a ficar sempre diferentes. Amor consegue nos ajustar, o amor consegue nos trazer um olhar diferente a nós mesmos e à nossa história. Daqui a pouco vamos falar exatamente sobre o mandamento que, como ouvimos, Jesus apontou como mais importante, o mandamento de amor. E o que acontece depois? A Ruth, de fato, volta com Noemi à casa de Israel, à terra de Israel, e começa lá a trabalhar. Era um momento da colheita, então ela logo, para sustentar a ela e a sua sogra, vai trabalhar duro. E isso chama a atenção das pessoas que no início não entenderam por que essa mulher está fazendo uma coisa dessa, mas depois reconheceram a virtude dela, reconheceram esta doação, esta misericórdia para com a sua sogra. E um homem chamado Boaz viu tudo o que estava acontecendo, ficou admirado. E mais tarde, ele casa com Ruth, e ele gera um filho com ela, que mais tarde vai ser uma pessoa que vai
gerar seus, obviamente, descendentes, e logo depois surge uma pessoa muito importante na história de Israel, que era o Davi. Jesus foi chamado tantas vezes filho de Davi. E este filho de Davi, antecedente do próprio Jesus, surge como fruto do amor da Ruth, que não era judia, mas que abraçou a fé dos judeus e do Boaz. Então, essa primeira leitura nos traz já uma lição muito, muito importante sobre a importância do amor na nossa vida. O amor no qual nós somos capazes de ultrapassar aqueles limites que tantas vezes a nossa razão humana é capaz de colocar. Nós pensamos o que eu posso fazer, o que eu devo fazer, e muitas das vezes nos baseamos nas nossas razões para assumir algumas posturas. Quando neste processo o amor está envolvido, o pensamento é diferente. Enxergamos muito mais o nosso próximo, não pensamos tanto de nós mesmos, porque conseguimos nos colocar também no lugar do outro, percebendo, além das nossas necessidades que enxergamos, quais são as necessidades do nosso próximo. E exatamente no Evangelho de hoje, quando chegam algumas pessoas perguntando sobre o mais importante mandamento, Jesus aponta o mandamento de amor. Interessante que no início o evangelista Mateus está dizendo assim que alguns dos fariseus chegaram e um deles, para experimentar Jesus, nas outras traduções nós temos, para colocá-lo em prova, pergunta: qual é o mais importante mandamento? Por que ele fez isso? Por quê? Porque naquela época, para os judeus, existiam muitos mandamentos. De fato, nós podemos logo dizer, existem 10 mandamentos de Deus. No meio deles não tem nenhum que falaria exatamente sobre o amor, diretamente. Tem muitas prescrições. Se fala que existia mais do que 1000 prescrições, leis que os judeus procuravam de seguir. Então, de fato, para um judeu não era tão fácil de escolher o mandamento mais importante. Mas quando perguntam a Jesus, Jesus responde diretamente. Vou repetir essas palavras que nós conhecemos muito bem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Interessante o que depois Jesus ainda acrescenta, que às vezes nós deixamos essa frase meio de lado, mas ela nos explica muitas coisas. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Toda a lei e os profetas dependem desses 2 mandamentos. Ou seja, existe uma ligação direta entre o amor e cada um dos mandamentos que nós conhecemos. O que Jesus quer dizer com isso? Primeiro, que eu acredito precisamos destacar, nenhum dos mandamentos é dado para nós para nos oprimir, para limitar a nossa vida, para fazer a nossa vida mais difícil. Cada um dos mandamentos de Deus representa o amor de Deus para conosco. O que Deus fala, tantas vezes nós pensamos, como essas palavras que são meio assim, meio diretas ou muito diretas. Ele fala: não matarás, não
não roubarás, não furtarás, dependendo como se traduz. São palavras muito claras. E nós entendemos que aqui, nessas sugestões, que são como se fosse até uma imposição, na verdade trata-se de amor de Deus, que como se fosse, quer dizer, eu te amo e eu quero o melhor para você. O melhor para você. Por isso, eu te digo, faça isso e não faça aquilo. Da mesma maneira como tantas vezes, você, querido pai, querida mãe, está dizendo para o seu filho, deixa isso, não toca, não vai lá, para, cuidado meu filho, cuidado lá na rua, cuidado passar a estrada. Nós não falamos isso para complicar a vida do nosso filho. Nós, pela preocupação com nossos filhos, por amor a eles, é que nós estamos exatamente ensinando tantas coisas, porque queremos o bem deles. Então, o amor, de fato, se encontra neste ponto, né? Como base de todo o ensinamento de Deus. Eu nunca posso pensar em qualquer ensinamento de Deus de outra maneira a não ser como sinal de amor por mim. Qualquer coisa que eu escuto, leio no Evangelho, escuto do ensinamento da igreja, eu preciso sempre acolher com este olhar. Deus que me ama está dizendo para mim assim, assim, assim. Por que eu estou destacando tanto essa questão? É porque nós somos, desde o paraíso, enganados pelo inimigo, que coloca na nossa cabeça a ideia que Deus quer nos privar das coisas melhores, por isso nos proíbe uma coisa, por isso nos obriga a outra coisa. E nós caímos nessa cilada. Tantas vezes, pessoas que deixam a fé de lado ou não seguem, se consideram mais livres. Agora eu posso fazer o que eu quero, nada me limita. Aquela coisa, isso é pecado, aquilo é pecado, que chatice, não, eu deixo isso para o lado e eu vou agora seguir a minha vida sem nenhuma limitação. Basta olhar depois a história da pessoa que toma uma decisão desta, que quer se dirigir a si mesma, baseando-se na própria inteligência. O que acontece? E o que acontece com aqueles que rejeitam Deus e colocam outras ideias, ideologias que o mundo prega hoje com muita firmeza, para onde as pessoas estão sendo levadas. Então, nós não podemos esquecer da ligação entre o amor de Deus e cada um dos mandamentos que recebemos dele. Depois, segunda questão também muito importante, se nós queremos viver cada um destes mandamentos que Deus está nos dando, nós precisamos viver este amor, estes mandamentos com amor. Deus não está, na verdade, apenas nos dizendo, por exemplo, quando Ele fala que temos que honrar nossos pais, Ele não apenas quer dizer, não ofenda eles. Não se trata apenas de não ofender os pais. Se alguém vai olhar assim, neste mandamento, apenas como as palavras que este mandamento está transmitindo para nós, honrarás seus pais e tudo mais, pode pensar que só faço isso e já está bom. Eu não estou ofendendo, eu estou assim, escutando, eu não vou responder. Mas, na verdade, a vivência do mandamento desta maneira faz que o ser humano fica meio preso naquilo que ele está fazendo, como se fosse o que eu posso fazer, o que eu devo fazer que já cumpro mandamentos, mas outras coisas além, eu já não sinto que eu devo realizar.
Em outras palavras, para que este mandamento seja vivido bem, com todo o sentido que ele traz, eu preciso olhar este mandamento com amor. Ou falando melhor ainda, eu posso, ou devo, na verdade, olhar com amor ao meu próximo. E na hora de aplicar qualquer uma das sugestões de Deus, eu vou fazer aquilo que é certo. Então nós entendemos que amor de fato, ele se encontra na base dos mandamentos de Deus, na base dos ensinamentos dele. E se vamos olhar o diário da irmã Faustina, ela, num certo momento, fala assim, no diário número 303. Um grande amor consegue transformar coisas pequenas em coisas grandes, e só ele dá valor às nossas ações. Quanto mais puro se tornar o nosso amor, tanto menos o fogo dos sofrimentos terá de purificar em nós. O que Santa Faustina quer dizer para nós? Que exatamente o amor com o qual nós realizamos as nossas obras, as posturas que nós assumimos, faz que todas essas nossas obras elas crescem perante Deus, ganham um valor muito diferente, muito maior. Por quê? Porque naquele momento trata-se, de fato, da presença de Deus na nossa vida, na vida do nosso próximo, que nós estamos acrescentando, que nós estamos colocando. São João, na primeira carta, disse assim: Deus é amor. Todos nós escutamos já isso. Mas não sei se vocês pararam para pensar, se Deus é amor, quer dizer, tudo que existe foi feito por amor. Nós acreditamos que Deus é criador de todas as coisas. Por isso, tudo que existe por causa de amor. Então nós entendemos que se Deus está dizendo para nós que temos que amar, Ele não está apenas colocando mais um mandamento para nós. Ele está dizendo, tudo que eu criei existe por causa de amor. Por isso eu te convido, viva na realidade criada por mim, por amor a cada um de vocês, dando seu amor. Naquele momento, eu vou chegar à vida do teu próximo através de você que está colocando seu amor na sua relação com o teu próximo, nas obras, ações que você está realizando. Então, assim, Santa Faustina destaca que mesmo pequenas obras, mas feitas com amor, elas ganham um destaque diferente. Agora, falando sobre o amor, nós ainda precisamos esclarecer alguns detalhes. Por quê? Porque o amor é uma palavra que, vamos ser sinceros, já foi usada em tantos contextos, em tantos sentidos, que infelizmente, quando nós falamos de amor, nós precisamos tentar encontrar uma definição de que se trata. Porque não podemos apenas parar dizendo que eu amo e todo mundo entende o que eu quero dizer. Porque no mundo de hoje, estou dando exemplo, um mata o outro dizendo que foi por amor. Era minha esposa ou minha namorada, eu amo ela tanto, mas ela não quer mais a vida comigo.
Então, por amor, eu não vejo a minha vida sem ela, mas também eu não quero que ela vive sem mim, então eu vou matar. E no meio dessa história toda, o amor está sendo colocado como até motivo, olha só. Marido trai sua esposa, a esposa trai seu marido, acontece separação, filhos sofrem, e qual é a resposta? Não, eu tenho o direito de ser feliz, eu tenho o direito de amar. Aquele amor acabou, então agora eu vou viver um novo amor. Escutando tudo isso, a gente pensa, ai, que coisa bonitinha, né? É por amor, tá bom, que seja. Mas o próprio Deus, quando Ele está agindo na nossa vida como amor, Ele está falando exatamente sobre amor nesta dimensão, neste sentido, e eu falo que não. Com certeza não. Por isso, se nós queremos aprender o que é o amor, o único professor que pode nos ensinar é o próprio Deus. Porque Ele é amor. Se eu quero de fato tornar a minha vida cheia de amor, o que eu tenho que fazer? Viver a minha proximidade com Deus de uma maneira mais profunda. E minha vida vai ser cheia de amor. Se eu vou me aproximar ao meu próximo, se eu vou buscar a minha relação com o meu próximo com amor, eu entendo como Deus vem ao nosso encontro. Como? Ele está falando, em certo momento, que Ele é manso e humilde de coração, ou seja, o amor dele é manso e humilde. Não é o amor que oprime, não é o amor que tira a liberdade do outro. Tantas vezes o amor é capaz de adoecer e alguém se doa para o outro, se entrega ao outro, eu te amo tanto, mas espera que o outro responda com o mesmo amor. Como se fosse obrigando o outro também a amar, esquecendo que o amor de Deus não é assim. Deus nos ama com liberdade. Ele escolhe de nos amar. E Ele permite que nós escolhemos também para responder ou não ao amor de Deus. Nós somos capazes de dizer não para Deus. Ele vem dizendo eu te amo. E nós somos capazes de responder, não, mas eu estou nem aí para isso. Não me interessa. Por isso, na nossa relação com o nosso próximo, nós precisamos também compreender que a liberdade precisa fazer parte deste amor. E eu amo, mas eu não obrigo o outro a nada. Outro pode ou não responder ao meu amor. Por isso, uma preparação para o matrimônio é um processo muito importante. Por quê? É porque eu estou, naquele momento, de fato, conhecendo uma pessoa e percebo a importância dessa pessoa para mim, mas eu não posso correr muito na minha entrega a esta pessoa. Eu preciso acompanhar o outro. Será que o outro está, de fato, também me amando da mesma maneira? E se existe esse crescimento mútuo, de fato, com o tempo, os dois começam a se amar cada vez mais e o amor, de fato, amadurece. No início, é meio assim, o amor um pouco egoísta. Eu gosto tanto dela porque ela é linda. Ou, então, eu gosto de andar com ela porque ela é linda. Ou então, este rapaz ali tão engraçado, amo ele porque ele me faz rir, né? Então, na verdade, a pessoa olha a si mesma. Esta pessoa ao meu lado, namorado, noivo, me faz bem.
Então, aqui se trata de fato de amor ao outro? Não, ainda é muito mais amor a mim mesmo. Com o tempo, a pessoa começa a amadurecer, aí vira meio que parceria. Não, eu faço uma coisa por você, você tem que fazer por mim. Eu fiz isso, se você não vai fazer, eu vou reclamar. Este tipo de amor é perfeito quando se trata de fazer negócios, quando ele existe até em algum tipo de convivência, até que podemos entender. Mas numa vida matrimonial, jamais. Porque o amor que deve chegar, amor que na verdade nós esperamos crescer e amadurecer na vida matrimonial ou na preparação para a vida matrimonial, ele tem que estar num nível ainda mais alto, aonde eu me dou para o outro, não querendo nada em troca. Eu quero ser tudo para o outro, primeiro espiritualmente, com minha entrega, depois de casar, também fisicamente. Mas, obviamente, compreendendo que existe naquele momento reciprocidade, ou seja, outra pessoa também está pensando desta mesma maneira. Ela não olha a si mesma, ela quer meu bem, ela quer me ver feliz. Assim nós entendemos que nesta doação é que nós nos aproximamos daquilo que Deus é por cada um de nós. Ele se doa, ele não age com uma lógica. Aí chegamos aqui mais próximo daquilo que é a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus não tem nenhuma lógica humana que poderia justificar. Como assim? Nós ofendemos a Deus e Ele responde: eu te perdoo. Que lógica é essa? E tantas vezes, por outro lado, nós temos um problema com a misericórdia de Deus. Por quê? É porque nós, na nossa vida, não aceitamos de perdoar alguém que está nos ofendendo, que está fazendo um mal contra nós. Achamos então que Deus deve agir da mesma maneira. Nós somos capazes de criar a imagem de Deus à nossa semelhança. Deus igual a nós, né? Ele é do mesmo jeito. Ele não gosta do que eu não gosto, Ele quer o que eu quero e assim por diante. Por isso, quando nós abrimos nossos olhos e escutamos como Deus se revela na sua bondade, chegando a todos nós, mostrando características deste amor, aí que nós, de fato, estamos vendo uma coisa que, por um lado, humanamente é impossível para ser compreendida. Por outro lado, nós compreendemos que, de outro jeito, nada poderia existir. Porque se Deus aplicar alguma justiça, do jeito como nós achamos que é uma justiça, a humanidade já não deveria existir há muito tempo. Talvez alguns dias depois do pecado original, já. E o que Deus faz quando o ser humano toma uma decisão de ir contra o amor de Deus, escutando o inimigo? Anuncia: um dia vai nascer o filho de uma mulher, dessa geração é que vai surgir de fato aquele que vai superar tudo que este pecado estragou. Aí nós entendemos o amor de Deus que se transforma, neste caso, em misericórdia. E próprio Jesus vem a este mundo como um sinal mais forte da misericórdia, ou falando melhor, do amor misericordioso de Deus por cada um de nós. Por isso, nós precisamos, perante o amor de Deus, realmente abrir o nosso coração e pedir: Senhor, faça meu coração semelhante ao seu, manso e humilde, na minha relação contigo, na minha relação com o meu próximo.
No diário, no 1306, nós lemos assim as palavras da Santa Faustina. Deus nada nega a uma alma humilde. Uma alma assim é onipotente. Olha o que está falando Santa Faustina. Uma alma assim é onipotente. Ela influi no destino do mundo inteiro. Como assim? Nós podemos dizer, será que é possível? Aí nós lembramos o quê? Nós lembramos a história, por exemplo, de Nossa Senhora. Vocês lembram aquela cena famosa em Caná da Galileia? Maria percebe uma situação complicada na vida dos noivos, está faltando vinho. O que isso significaria? Este casal seria visto como um casal que não está começando bem a vida matrimonial, porque faltou uma coisa naquela festa, ou seja, vai faltar as coisas na vida deles. É uma das interpretações que nós trazemos para essa cena. Ou também poderia-se ver que, naquele momento, as pessoas vão sair de lá também insatisfeitas. Então, Maria percebe a situação na qual se encontram estes noivos. Chega para Jesus dizendo, eles não têm mais o vinho. O que Jesus responde? Eu não posso fazer nada, a minha hora ainda não chegou. Porque está falando isso comigo. Então, Jesus entendeu que Maria esperava naquele momento uma ação extraordinária, porque de uma maneira ordinária não se resolveria nada. E Jesus respondeu, não é hora para eu agir. E o que faz Maria? Ela fala para aqueles que serviam, né? Fazei o que ele vos disser. E os homens chegam, imagina essa cena, né? Jesus está sentado à mesa, chegam os homens, estão olhando para ele. Jesus olha para ele, eles olham para ele. Aí Jesus entendeu, tem que mudar o plano, né? Maria, a mãe, pediu, eu tenho que mudar aqui meu plano. E acontece assim o primeiro milagre. Nós entendemos que para Deus existe infinito número dos planos para a nossa vida. Ele escolhe e nós somos convidados a viver este plano. Mas aí, voltando essas palavras da irmã Faustina, nós escutamos que o destino do mundo pode mudar quando uma alma humilde pede uma coisa ao próprio Deus. Assim nós compreendemos que se abrirmos nosso coração a Deus misericordioso que quer agir na nossa vida vai mudar totalmente. O amor misericordioso de Deus é capaz de transformar a nossa vida e vai mudar a vida daqueles com quem nós convivemos e queremos conviver com amor. Então peçamos a Deus para que Ele nos ensine a amar, colocando Deus como aquele que nós não amamos porque este é o mandamento, mas aquele que nós de fato queremos amar porque antes já fomos amados por Ele. E que nós logo depois também peçamos, Senhor, e me ensine a amar meu próximo, como amor humilde, sem olhar a mim, os meus interesses, aquilo que para mim parece ser bom, interessante e legal, que eu vejo o que meu próximo está precisando e aquilo que eu possuo, meus dons, talentos, outras coisas, que eu possa colocar também à disposição do outro. E assim, nós vivendo este amor também misericordioso, para com o nosso próximo, vamos experimentar também a misericórdia de Deus na nossa vida. Amém.